Bem-vindos ao nosso canal. Prepare-se para uma jornada emocionante ao conhecer a trágica história de Abel, o primeiro mártir e herói da fé. Nesse vídeo desvendaremos os detalhes surpreendentes da vida de Abel e sua importância para a fé cristã. Deixe seu like e acompanhe cada detalhe, pois entender essa história pode transformar sua visão sobre justiça e sacrifício. Ao final, você perceberá como as lições de Abel ressoam até hoje. Não perca um só momento dessa incrível narrativa. Era uma vez, num jardim chamado Éden, um casal chamado Adão e Eva que tinha 2 filhos, Caim e Abel. Ah, meus amigos, essa história é uma daquelas que começam pacata e acabam em confusão, com direito a ciúme, inveja e bem, um final não tão feliz para Abel, coitado. Vamos então conhecer essa turminha do barulho que fez história lá nas primeiras páginas da Bíblia. Caim era o primogênito, o mais velho e, digamos, um pouco rabugento. Abel, por sua vez, era o caçula, o queridinho, o bonzinho, o filho que todas as sogras gostariam de ter. Enquanto Caim se dedicava a plantar e colher seus legumes e vegetais, Abel tinha uma afinidade especial com as ovelhas, sendo o primeiro pastor registrado nos anais bíblicos. Olha só, já tinha um talento para ser bom pastor. Além de ser o primeiro a cuidar das ovelhas, Abel foi também o primeiro a fazer sacrifícios de animais para Deus. Dizem que ele tinha um talento nato para escolher os melhores carneirinhos, os de primeira qualidade para suas ofertas. Alguns teólogos acham que Adão pode ter dado umas dicas, mas oficialmente Abel foi o pioneiro. O nome Abel, segundo alguns, significa sopro ou vapor. Talvez porque sua vida foi curta como um ventinho de verão, sabe? Outros estudiosos acham que o nome vem de uma palavra acadiana que significa filho, mas como ninguém tem um dicionário acádico em casa, fica difícil ter certeza. De qualquer forma, ele teve uma vida breve e intensa. Num belo dia, Abel, com todo o seu zelo e dedicação, resolveu fazer um sacrifício para Deus. Ele pegou os primogênitos do seu rebanho, os mais gordinhos e fofinhos, e ofereceu a Deus. E meus amigos, Deus gostou. Abel acertou em cheio com sua oferta. Era como se ele tivesse dado aquele presente perfeito que agrada a qualquer um. Caim, por outro lado, não ficou muito feliz com essa história. Ele, que era mais chegado nos vegetais, ofereceu um montão de grãos e vegetais para Deus. Mas, surpresa das surpresas, Deus não ficou muito impressionado com a salada do Caim. Vai entender, né? Parece que o céu estava mais para churrasco do que para dieta vegana naquele dia. E foi aí que a coisa começou a azedar. Caim, vendo que seu sacrifício não tinha feito tanto sucesso, ficou com uma cara de poucos amigos. Era como se ele tivesse perdido um jogo de tabuleiro para o irmão mais novo. E não é que Deus deu um conselho para ele? Em Gênesis 4:7, Deus disse algo como: Ei, Caim, relaxa. Faz as coisas direitinho que tudo se ajeita. Mas Caim não estava nem aí para os conselhos divinos. Ele ficou remoendo aquela derrota, com uma inveja que só fazia crescer. Era como se ele tivesse um caldeirão de raiva borbulhando dentro dele. E quem acabou pagando o pato foi o pobre do Abel. Num belo dia, Caim chamou Abel para dar uma voltinha no campo. Abel, inocente, achou que era só para bater um papo, falar das ovelhas e dos vegetais. Mas ai, coitado, ele não sabia o que o esperava. Caim tinha um plano sinistro na cabeça. E então, no meio do campo, sem ninguém para ver ou ouvir, Caim atacou Abel. Foi um daqueles momentos de filme de suspense, onde o mocinho não escapa. Abel, com seu coração puro e alma de pastor, foi pego de surpresa e acabou morto pelo próprio irmão. Que tragédia, minha gente! Depois de cometer o crime, Caim tentou se fazer de desentendido. Quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim soltou aquela clássica: Eu sou o guardador do meu irmão, por acaso? Ah, Caim! Achou que Deus não ia perceber a cara de culpa. Mas Deus, que sabe de tudo, não deixou barato. Caim foi duramente castigado. Ele não podia mais plantar e colher como antes. Foi condenado a vagar pelo mundo como um errante. E assim, Caim pagou o preço por sua inveja e sua fúria. No Novo Testamento, Abel é lembrado como o primeiro mártir, aquele que sofreu por sua fé. Jesus mesmo falou dele em Mateus 23:35 e Lucas 11:51. O apóstolo João também menciona quão justas foram as obras de Abel em 1 de João 3:12. Abel foi como um exemplo de justiça para todos nós. E não é que Abel ainda ganhou um lugar de destaque na galeria dos heróis da fé? Em Hebreus capítulo 4, versículo 11, ele é lembrado como um homem justo, cuja oferta foi mais aceitável que a de Caim. Mas claro, nada se compara à oferta de Jesus Cristo, que foi a maior de todas. E assim termina a história de Abel, o pastor das ovelhas, o homem justo, o primeiro mártir.
Sua vida foi curta, mas cheia de significado. E mesmo depois de tanto tempo, ele ainda é lembrado como um exemplo de fé e justiça. A moral da história, crianças, é que a inveja e o ciúme só trazem problemas. Se Caim tivesse escutado o conselho de Deus e não deixado a inveja tomar conta, tudo poderia ter sido diferente. Então lembrem-se, cuidem bem do coração e das ovelhas e ofereçam sempre o melhor de vocês, como fez o bom e velho Abel. E olha, pessoal, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ouvir uma história tão antiga e repleta de lições como essa, não é mesmo? As histórias da Bíblia são como joias preciosas, cada uma guardando um ensinamento que atravessa os séculos. E a história de Abel e Caim é uma dessas que nos fazem parar para refletir sobre nossas próprias vidas. A Abel, o justo, nos ensina a importância de sermos pessoas de coração puro e de fazermos tudo com sinceridade. Sua oferta foi aceita por Deus não apenas pelo que ele deu, mas pelo modo como ele deu. A Abel nos mostra que a integridade e a sinceridade são valiosas e que quando fazemos as coisas com um coração verdadeiro, isso é reconhecido e valorizado. Ele é o exemplo perfeito de que o que realmente importa é a intenção do coração. Por outro lado, temos Caim, que deixou a inveja e a raiva tomarem conta de seu coração. Ele nos mostra o perigo de permitir que sentimentos negativos cresçam dentro de nós. A inveja pode ser como uma erva daninha que, se não for arrancada, sufoca as boas plantações do nosso coração. Caim, infelizmente, escolheu seguir esse caminho, e sua história é um lembrete de que precisamos cuidar do nosso coração e estar atentos às emoções que deixamos crescer dentro de nós. Cada um de nós enfrenta situações onde a inveja e a raiva podem querer tomar conta. Talvez seja no trabalho, na escola ou até em casa. Mas a história de Abel e Caim nos ensina que sempre temos uma escolha. Podemos escolher ser como Abel, oferecendo o nosso melhor de coração puro, ou podemos seguir o caminho de Caim, permitindo que sentimentos negativos nos levem a ações das quais nos arrependeremos. Vamos lembrar de Abel e sua justiça como um exemplo a seguir, que possamos aprender a oferecer o melhor de nós em tudo que fazemos com sinceridade e integridade. E que possamos também aprender a lidar com nossos sentimentos, para que a inveja e a raiva não nos dominem e nos façam perder de vista o que realmente importa. Então, que cada um de nós possa olhar para essa história e tirar dela uma lição preciosa. Que possamos ser justos como Abel e evitar os erros de Caim, escolhendo sempre o caminho da bondade, da integridade e do amor ao próximo. E assim vamos fazer da nossa vida uma história que também possa ser contada e lembrada com alegria e aprendizado. Essa é a história de Abel, o irmão que fez história e deixou seu exemplo para todos nós, e que venham mais histórias assim, para que possamos aprender e nos divertir com essas lições preciosas. E assim termina a nossa aventura de hoje, meus amigos. Abel vive para sempre em nossas memórias, como um exemplo de fé e justiça, e que possamos levar essas lições conosco rindo e aprendendo sempre. Então, até a próxima, pessoal! Que venham mais histórias para contar, mais aventuras para viver e, quem sabe, mais ovelhas para cuidar. E lembrem-se, sempre ofereçam o melhor de vocês, assim como Abel. E essa foi a história de Abel, contada com humor e alegria, para que nunca esqueçamos das lições que ela nos traz. Até a próxima!